7 protagonistas capítulo 22. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Ah, filhos da puta estúpidos. Vocês estão me fazendo corar. Enquanto acampava perto da entrada da masmorra, Taylor começou a rir quando os repórteres entrevistaram. Lostidai tinha feito um grande esforço para tentar interpretar a masmorra, então quando eles falharam, as reações dos repórteres foram imediatas. Taylor não perdeu a oportunidade de gritar: seus filhos de uma puta, vocês deveriam ter sido mais organizados. Para os repórteres. Infelizmente, a maioria das palavras foi filtrada por eles. Os entrevistadores são frequentemente criticados por reportagens excessivas, mas agora eles estavam tentando fazer suas reportagens menores. Até o Seldon ficou sem palavras. Os soldados tentavam controlar a situação com jornalistas, mas eles ainda vinham em massa. Por outro lado, Lostidai permaneceu em silêncio. Nada de bom pode vir de dizer qualquer coisa aqui. Taylor estava rindo deles indiscriminadamente, mas então ela de repente virou a cabeça para olhar para Seldon, que tinha uma expressão séria no rosto. Suas sobrancelhas se franziram. Bobão, você ainda tem sentimentos persistentes por Lostidai? Desde a fundação do Lostidai, Seldon permaneceu por 12 anos. No começo, ele ficou por um motivo ou outro, mas depois, o Elgat se tornou o motivo. Elgat. Um estranho buraco apareceu no meio do Oceano Pacífico um dia, um lugar desconhecido onde nenhum bom senso se aplicava. Por que apareceu? O que está dentro ou como é mantido? A humanidade não sabia nada sobre isso. No entanto, os caçadores o desafiam constantemente na esperança de conquistá-lo. E o Seldon também foi um dos caçadores que o desafiou. Dizer que a maioria dos caçadores morreu é um eufemismo. A taxa de sobrevivência é de 0,3%. A maioria dos que voltaram vivos não conseguiu manter sua sanidade, ou ficaram incapacitados, tornando difícil viver uma vida normal, muito menos como caçador, pelo resto de suas vidas. Embora os sentimentos dos caçadores variassem, uma coisa que todos compartilhavam era medo absoluto. Houve também o famoso caso de um caçador S que sobreviveu ao Elgat, mas quando voltou à sociedade, mijou nas calças quando viu um monstro F, agindo como se nunca mais pudesse lidar com aquilo. Eu não sei o que diabos você viu lá dentro. Taylor nunca esteve lá. Então ela não sabe o que Seldon experimentou. No entanto, ela sabe que Seldon ainda deve ter sentimentos persistentes depois de sair do Elgat. Por isso é um problema. Alguns anos atrás, a lei internacional mudou para que apenas caçadores de ranking mais alto pudessem entrar no Elgat. E o Seldon não poderia entrar novamente porque ele não é um super-humano. No entanto, usando o poder da Lostidai, não era necessariamente impossível. Taylor pensou que era uma das razões pelas quais ele permaneceu na guilda mesmo sendo maltratado e também pensou que é por isso que está com uma expressão séria no rosto agora como se tivesse sentimentos contraditórios. Ei! Não me diga que você ainda tem sentimentos persistentes por aquela guilda. Perguntou Taylor, com os dentes cerrados como se estivesse genuinamente com raiva. O quê? Que bobagem você está dizendo? Ainda não sou forte o suficiente, então estava pensando em como poderia fodê-los. Seldon olhou para Taylor como se estivesse olhando para uma criatura estranha. Sublinhado Lostidai permaneceu em silêncio para a mídia. A razão era simples. Mesmo que eles não tenham conseguido interpretar a masmorra, Yoahan pensou que se tivessem um bom desempenho dentro da masmorra a ponto de não poder refutar, sua imagem se recuperaria. Sabendo que os repórteres estavam correndo para o local, Lostidai permaneceu em silêncio até a hora. Isso foi até que um relatório voltou. A autoridade de entrada da masmorra se recusou a deixar outros grupos entrarem. O quê? Respondeu a intérprete de ranca do Lostidai, An Yo-jun, com uma cara séria. O que quer dizer? Ele se virou para um policial e perguntou novamente por que não podia acreditar. Mas o policial com um olhar envergonhado disse a mesma coisa. Sim. A autoridade de entrada da masmorra tem. Não, eu sei disso. Por que diabos?
No caso de masmorras onde a entrada é impossível, um direito de entrada será dado à primeira pessoa que descobrir como entrar. Para impedir que os caçadores entrem e morram indiscriminadamente, entrou em vigor uma lei internacional que afirma que a pessoa com direito de entrada tem total comando da entrada e das tropas. Em outras palavras, havia amplo espaço para o interesse próprio. Deve haver uma razão. O que eles disseram? Sim, a autoridade de entrada da masmorra, o caçador F.O. Seldon, disse que sua força é suficiente. Foda-se ele. Ao contrário das outras guildas e sindicatos de caçadores que eram simplesmente curiosos, Lostida estava chateada. Esta masmorra significava muito para a guilda. As dezenas de bilhões de que investiram não foram apenas para sua imagem, mas para obter o conhecimento desconhecido que existe dentro da masmorra. Lostida investiu uma quantia inimaginável para descobrir o conhecimento muito especial que apenas algumas pessoas na Terra conheciam. Ioarran respirou fundo. Não. Ele é apenas um caçador F, mesmo que ele vá com aquela vadia maluca S. Eu não acho que aqueles dois serão capazes de fazer alguma coisa. Pelo contrário, se falhassem no ataque da masmorra, a mídia rapidamente se voltaria contra o Seldon, que está recebendo muitos elogios agora. Assim, a atenção de todos será desviada de Lostidai. Foi uma oportunidade. O Seldon estava cometendo o mesmo erro que Lostidai cometeu outro dia. Tem sido uma verdadeira dor de cabeça desde que você nos fodeu. Já não fez o suficiente. Sublinhado através da enorme porta, um espaço colorido e embaçado apareceu. Tailonine, balançando seu taco de beisebol no ar com uma expressão de homem falou. Ei, você tem certeza que apenas nós dois será suficiente? Foi uma pergunta natural, considerando que é uma masmorra deformada. O equipamento científico não podia medir a classificação geral da masmorra, que tipo de monstros ou fenômenos naturais apareciam dentro. Um mundo diferente do senso comum. Mesmo Tylon não podia deixar de se preocupar em ir a um lugar assim. No entanto, eu sabia. Esta masmorra, que não pode ser medida com equipamentos científicos, era feita de mana e, para uma masmorra deformada, sua saída é fraca. Embora sua saída seja arrancar, é mais ou menos uma masmorra arranque-S em circunstâncias normais. Pelo menos 3 caçadores S eram necessários para atacar uma masmorra S e eu não estava usando apenas equipamentos de segundo grau. Isso geralmente seria demais para tentar uma masmorra de rank B na superfície. Isso parece impossível. Mas não há problema. E eu tinha certeza. Se falharmos e ambos morrerem, eu vou te amaldiçoar na vida após a morte. Está bem. Eu sei o que estou fazendo. Graças à interface, consegui descobrir o nome da masmorra. Este mundo é o Palácio Mágico Caído do Império Julesha. Palácio Mágico. Como o nome sugere, este lugar está relacionado à magia. No entanto, a diferença no desenvolvimento foi perceptível. Durante todo o dia de ontem, enquanto consertava o círculo mágico, tive minhas dúvidas. Acontece que a magia em Julesha é muito pior do que a de Vivienda. Se eu fosse comparar, é como a diferença entre a tecnologia do final do século XX e a de meados do século XXI, ou uma diferença esmagadora de mais de 100 anos. Mas, ao contrário da ciência, a diferença da magia em comparação com a tecnologia é que a magia pode ter uma vantagem maior ao entender completamente a magia inferior, permitindo uma magia mais avançada. Embora meu conhecimento só possa ser considerado no nível da escola primária e secundária em Vivienda, e embora eu não possa controlar a magia, ainda posso ver. Como professor da Vivienda, estudei diligentemente. Vou sinalizar se ficar perigoso. Se as coisas não parecem boas, as guildas Lekaden e Glouk me perguntaram se poderiam intervir e ajudar. O quê? Porque eles. Não somos apenas nós que odiamos Lostidai. Além disso, salvar-nos e atacar a masmorra pode aumentar a imagem deles. Você não acha que são 3 coelhos com uma cajadada só? Sério? É assim mesmo? Existe algo assim? Eu não iria para uma masmorra sem contramedidas. Valorizo minha vida. Além disso, havia uma coisa que estava em minha mente.
Quando me virei, vários membros do Lostida estavam olhando para mim da linha lateral. Uau, se o brilho pudesse matar uma pessoa. Evitando seus olhares, eu ri e falei: vamos entrar. Entrando na masmorra, palácio mágico caído do Império Julecha. Com a sensação de ser sugado em algum lugar, o mundo mudou em um instante. A sensação era semelhante a viajar para outros mundos para matar protagonistas, mas um pouco diferente. Logo, eu abri meus olhos. Sob o impressionante pano de fundo de um sol poente, o enorme palácio mágico meio destruído apareceu. Uau! Cuidado! O epílogo deste mundo terminou. Inclinei a cabeça quando vi a mensagem. Se o epílogo terminou, então terminou. O que preciso ter cuidado? A interface então falou. Quando um protagonista termina sua história, seu mundo perde o significado. Em outras palavras, o mundo atual está em processo de extinção. Não a civilização, mas o próprio mundo. Se você não sair quando o mundo estiver completamente destruído, sua existência estará em perigo. Que porra! Você deveria ter me contado isso primeiro. Momentaneamente surpreso, soltei um suspiro. Quer a masmorra desmorone ou não, nada mudou. Mas, a palavra epílogo era um pouco irritante. Depois de balançar a cabeça, desenhei algo que no chão com giz. Taylor olhou para mim estranhamente, mas eu não prestei atenção. Tudo bem. Vamos agora. Taylor e eu caminhamos até a entrada do Palácio Mágico. A entrada era simples. Assim como o círculo mágico desenhado na entrada da masmorra, ele se abriu rapidamente quando adicionei várias linhas semelhantes. Logo, o interior veio à tona. Taylor e eu verificamos o interior de longe usando nossos telescópios. Havia uma criatura de 2 pernas feita de metal preto andando por aí. Sinistramente brilhantes luzes azuis saíram de seus olhos. Que loucura! Isso é Golem. Não. É um guardião. Golem e guardião. À primeira vista, as duas criaturas são aparentemente semelhantes, mas na verdade são diferentes. Golems são uma substância natural que ganhou um coração e se tornou um ser vivo. Então existiam vários tipos como fogo, água, terra, etc. Em outras palavras, é uma espécie de espírito. Mas os guardiões são criaturas mágicas. É semelhante a um robô de certa forma. Um robô de energia que conecta circuitos de metais. E, todos aqueles guardiões e seus circuitos estavam claros aos meus olhos. É tão simples que parece ler um livro ilustrado quando adulto. Simplificando, é uma máquina de matar. Além disso, e a estrutura deste palácio? A arquitetura de Vivienda foi claramente auxiliada pela magia. No entanto, a magia estava escondida ao máximo possível, enquanto este lugar era diferente. Os circuitos são claramente visíveis. Como esperado. Eu posso descobrir a estrutura deste palácio. Bem, acho que tudo não tem sentido agora. Quando estava pensando nisso. Wing. De repente, um alarme disparou no meu ouvido. Um alarme que é audível apenas para mim. É um feitiço mágico muito básico, o alarme de limite. Foi de pouca utilidade em Vivienda porque é como um brinquedo de criança, e não teria sentido se alguém conhecesse um pouco de magia. Aqui, ninguém sabe como usar ou sentir a magia. Ou seja, há um intruso que se infiltrou nesta masmorra. Eu ri. Mesmo aquele que veio era claramente visível. Ao todo eram 3 pessoas. Sem dúvida, são os 3 super-humanos Rank S que Lostida de alguma forma conseguiram se infiltrar. Não eram eles que defendiam a lei ou algo assim em primeiro lugar. Desde que eles investiram dezenas de bilhões de won, eu esperava isso. Ainda assim, fiquei pasmo com o comportamento descarado deles. Talvez estejam fazendo isso à custa de um risco enorme. Taylor. Temos visitantes. Acho que ainda devemos continuar com a masmorra. Ah, foda-se. Eles são realmente irritantes. Você fica parada. Eu vou sozinho. O quê? Olhei lentamente pelo interior do palácio. A magia era surpreendentemente muito adequada e clara. Esta é apenas a segunda vez que testemunhei a magia corretamente, mas eu tinha certeza. A magia deste lugar não era muito diferente. Portanto,
Se um edifício é construído usando magia, significa um lugar cheio de magia. Ah! Guardei minha lâmina de éter e minha arma de éter. Estes não serão necessários por um tempo. A partir deste ponto, não era mais Xiou Seldão o caçador, mas Xiou Seldão, o mago. De Protagonistas capítulo 23. Manhã do dia seguinte, o membro do Lost Dai, An Yo-jun, falou com o mestre da guilda Yoarran pelo telefone. O senhor sabe? Essa masmorra tem algo a ver com magia. Magia. Terra, um planeta tecnológico sem magia. An Yo-jun ouviu atentamente as palavras de Yoarran. Ninguém na Terra encontrou sequer um traço de magia. Há muitos que a desejam, mas nenhuma única pessoa tem. Mas e se alguém obtiver magia? A escala de poder atual se inclinará para o que ninguém espera. Pouquíssimas pessoas sabem que a masmorra deformada em Orwangni está relacionada à magia. Yoarran só descobriu isso através de uma conexão especial. Mesmo grandes corporações e países não sabem desse fato. Portanto, Yoarran decidiu correr um grande risco. Já perguntei. Apenas soldados podem entrar. Pela lei internacional, a entrada em masmorras deformadas é estritamente monitorada. Devido à natureza, é impossível estabelecer comunicações com o mundo exterior uma vez dentro. Isso levou a inúmeros acidentes, com o massacre da masmorra Elites de 10 anos atrás sendo o maior incidente de todos. Não importa o quanto Lost Dai lute, eles não escaparão das críticas se violarem a lei internacional. É por isso que inúmeras companhias e caçadores esperavam pacientemente do lado de fora da masmorra. Rank F ou não, eles não podem entrar se não forem permitidos. Por essa razão, Yoarran assumiu um grande risco. Para enganar o direito internacional, muitas pessoas tiveram que se tornar cúmplices. Isso é o quão importante este caso é para eu entender. Quando Yoarran desligou o telefone, An Yo-jun engoliu em seco. Ele pensou que talvez isso pudesse explodir, mas logo balançou a cabeça. Os adversários são um caçador F e um S em comparação. Eles tinham 3 caçadores S. Isto é suficiente. Pouco depois, An Yo-jun calmamente chamou 3 caçadores S Jang do Jin, e um Seol-jin Yan-jei. Cada um tem estado ativo por mais de 5 anos como caçadores e todos têm superpoderes S ao contrário daquele que não pode lutar. Eles podem atacar a masmorra. Então ele retransmitiu a mensagem do mestre da guilda. Vocês 3 vão se esgueirar para a masmorra. Então é isso. Como se Jang do Jin esperasse, ele assentiu. Terminei de falar com os soldados. Agora vocês só precisam entrar em silêncio, matar os 2 e aguentar uma semana lá dentro. Pode fazer isso, certo? Os 3 caçadores na frente de An Yo-jun podem limpar uma masmorra S com uma alta taxa de sucesso. Também é improvável que a masmorra deformada aqui seja SS porque raramente foi o caso, e mesmo que seja, não será um problema para os 3 ficarem perto da entrada por uma semana. Em primeiro lugar, se for realmente uma masmorra SS, aqueles 2 dentro não poderão sobreviver. Supondo que tudo corra como planejado, o mestre da guilda quer um desempenho impecável. O plano era enviar uma equipe de resgate depois de uma semana se não houver notícias dos 2 que desapareceram. Ou seja, o ataque da masmorra é considerado um fracasso após uma semana. Depois de matar Yo Seldão e Tailonine, os 3 caçadores resistirão por uma semana. Então as equipes de resgate serão enviadas para salvar Yo Seldão e Tailonine. Depois eles se misturarão com a equipe de resgate e limparão a masmorra com segurança. Máquinas não funcionam dentro da deformada. Estranhamente, mesmo a recepção de rádio não funciona. Na melhor das hipóteses, a transmissão de código Morse analógico é possível. Se algo acontecer, certifique-se de entrar em contato comigo. Sim. No entanto, não haverá necessidade disso. Eles são 3 super-humanos Rank S que são considerados veteranos na Lost Dai. Embora o outro lado tenha um super-humano S, nesse nível, os 3 serão suficientes. Não há problema. Sim. Vamos agora. No fim da manhã,
O número de soldados de guarda na entrada da masmorra ultrapassou 20 e entre eles havia um super-humano Sai Jung, um homem de meia idade do posto de coronel, franziu as sobrancelhas ao ver 3 super-humanos se aproximando. No entanto, Jang Dujin se aproximou dele e falou: "Você trabalhou duro." Ai Jung mostrou uma expressão rígida. Ele sabia muito bem o que aconteceria lá dentro se ele os deixasse entrar. Mas não havia nada que pudesse fazer. Esta manhã, uma ordem repentina veio do topo. Permita a entrada dos 3 caçadores de Lost Dai. A ordem não foi enviada apenas ao exército, mas também à Organização Cooperativa Internacional de Anomalias. Como soldado, Ai Jung não tem escolha a não ser seguir ordens. Mais cedo ou mais tarde você terá que se arrepender, disse Ai Jung, deixando seu posto calmamente. Esse dia nunca chegará. Depois de deixar o comentário de lado, os 3 caçadores entraram rapidamente na masmorra. Uak! O cheiro de um ambiente diferente assaltou seus narizes assim que entraram. Sentindo o ar abafado e pesado, seus rostos desmoronaram. Um dos equipamentos básicos de um caçador é um purificador de ar e filtro de oxigênio, mas ainda é muito difícil se adaptar a ambientes de outros mundos. Às vezes até a gravidade era diferente. Este lugar se parece com a Terra. Eles levantaram a cabeça e olharam para frente. Era de manhã na Terra, mas aqui o sol já estava se pondo. Um enorme palácio meio destruído os recebeu e, de alguma forma, lhes passou uma sensação sinistra. Jang Dujin lentamente olhou ao redor, tentando acalmar seus nervos o máximo possível. Felizmente, não houve reação de seus sensores. Veja isso. O intérprete de masmorras não é um pouco estranho? O quê? Numerosas masmorras surgiram nos últimos 30 anos, e agora é possível descobrir o nome de uma usando tecnologia moderna. Uma vez que um detector de anomalias captura a característica de uma masmorra por seu nome, eles podem começar a atacá-la. Mas, palácio caído, o que é isso? O que há de errado com o nome dessa aqui? Isso era normal no passado, mas não tanto hoje em dia. Acho que este é um novo tipo de masmorra. Aquele palácio. Eu já vi prédios em masmorras antes, mas nunca um palácio. Essa é a primeira vez? Perguntou a caçadora. Arnjei. Os 2 homens também ficaram perplexos. Mas uma coisa é certa. A entrada do palácio estava escancarada. O que significa que suas presas estão dentro. Vamos lá. Os 3 super-humanos caminharam cautelosamente. Não há chance de serem descobertos. Mas entre os oponentes estava um super-humano Tailornine. Pode se tornar problemático contra sua habilidade, então eles não a subestimaram. Ange ativou um de seus superpoderes, uma habilidade de detecção. Embora seja de baixa classificação, tem o efeito de identificar o caminho que um alvo tomou recentemente. E o Seldão esteve aqui recentemente, então não foi difícil descobrir. O que está errado? Não, acho que eles seguiram esse caminho estranho. Ela virou a cabeça, apontando para um espaço escondido entre 2 paredes. Eles entraram lá. Havia corpos de monstros que pareciam golems espalhados por toda parte. Todos eles tinham buracos no peito, cintura e cabeça, então supõe-se que sejam feitos de Tailornine. No entanto, se eles tivessem derrotado tudo isso, não faria sentido seguir pela passagem principal. Porque eles foram para lá. Eles não conseguiam entender, mas independentemente disso, tinham que os perseguir. Não precisamos saber o porquê. Apenas siga atrás deles. Disse Jang Dujin para os outros 2, que acenaram com a cabeça. Eles se moveram silenciosos e rapidamente. A única vez que se sentiram tensos foi quando entraram na masmorra. No entanto, quanto mais perseguiam o Seldão, mais estranho parecia. O caminho que o Seldão tomou era completamente diferente do pensamento normal. Normalmente este tipo de lugar tem um monstro-chefe no topo. Por que vocês estão indo para o subsolo? Jang Dujin pensou que eles poderiam ter sido notados, mas logo balançou a cabeça. Eles não tinham nenhuma habilidade sensorial nem uma máquina.
Com os sensores de última geração e a capacidade de detecção de Anji, eles não poderiam ter sido notados. Mas mesmo que pensassem que estavam sendo seguidos, por que esperariam no subsolo? Além disso, atacar uma masmorra Rank S levaria mais tempo. É assim que eles racionalizam em suas cabeças. Finalmente, a parte mais profunda do subsolo. Eles acabaram de chegar a um lugar enorme chamado Coração de Mana. Algo que as pessoas modernas não podem conhecer ou entender. De repente, tiveram um pensamento. Não me diga, isso é uma armadilha. Era um lugar estranho. Colunas com padrões desconhecidos foram erguidas irregularmente e o teto era incomumente alto. No meio estava uma rocha gigante que havia perdido seu brilho e parecia que iria desmoronar a qualquer minuto. O que as pessoas na Terra podem não saber é que esta rocha gigante é o Coração de Mana, um gerador que alimenta cada edifício mágico. Embora toda a mana tenha sido perdida, de alguma forma seu sentimento vibrante ainda permanece. Jang Dujin olhou para You Seldon, que estava acariciando a pedra, e falou: Você sabia que estávamos vindo? Sim. Então por que não fugiu? Perguntou Jang Dujin, enquanto olhavam ao redor. Eles não podiam ver Tailornine. Onde ela está se escondendo? Mas não estavam preocupados, pois a habilidade de Seol-jin é especializada contra superpoderes. A Anji que tem as habilidades Tiro de Éter, S, e Rastrear Alvo, D. E Seol-jin que tem as habilidades Descarga de Éter, S, e Ruptura de Éter, A. E Jang Dujin, que tem as habilidades Escudo de Éter, S, e Físico Perfeito, S. Existem muito poucos casos no mundo de pessoas despertando superpotências duplas e, quando há, é raro que ambas as superpotências sejam Rank S e Seol-jin interromper os superpoderes do alvo. Jang Dujin corre com um corpo mais forte que o aço, e Anji usa seu arco de éter para bater o alvo. Mesmo Tailornine, o principal caçador S, não será capaz de sobreviver. De repente, Seldon falou. Taylor está caçando agora. Já faz um tempo desde que eu relaxei. O quê? Andando devagar, Seldon colocou a mão em um pilar. O coração do edifício de um mago. É um lugar que preserva a vida do próprio edifício. Não haveria precauções para evitar ataques contra tal local. Embora o coração tenha sido desligado porque o prédio morreu, a runa ainda permanece. Um tipo de sistema de segurança que é ativado usando magia para derrubar imediatamente todos os intrusos. Embora o Coração de Mana seja bastante antiquado comparado ao de Vivienda, está morto porque a maioria das runas foi danificada. Ainda assim, não há problema. Uau! Seldon já havia terminado sua preparação interpretando todas as runas aqui antes de chegarem. Um mago é uma pessoa que se prepara. E como um caçador Rank F, Seldon sempre se preparou. Ele esperou 3 horas para pegar um monstro F e ele esperou 48 horas para pegar um monstro e demorou um mês para caçar monstros dele. Se preparou até o ponto em que as pessoas pensaram que era louco. E assim, pelo menos quando se trata de preparação, pode-se dizer que é superior a um mago. Bem, vamos. Mate o primeiro e depois encontre-a. Quando as palavras de Jang Dujin saíram, cada um deles pegou seus arcos, escudos e pulseiras. 3 caçadores S que têm os superpoderes mais do que ideais para lidar com um F. Não importa quais truques o F tenha, eles pensaram que poderiam derrotá-lo facilmente. Para eles, será como matar uma mosca. O momento em que Jang Dujin entrou correndo. Pichi! Um pilar de luz caiu do céu. Sublinhado. Taylor deu um tapinha no ombro dela com um taco de beisebol enquanto girava 3 esferas de luz na mão esquerda. Kung. Um estranho monstro Rank S do tamanho de uma casa chamado de Quimera Híbrida caiu. Embora seja um monstro poderoso com o qual muitos caçadores Rank S lutariam, Tailornine foi capaz de derrotá-lo com apenas um leve arranhão. Ao contrário dos robôs, essas coisas fofas têm éteres, certo? Infelizmente, os inimigos que Seldon disse que eram guardiões não tinham cristal de éter mesmo depois que ela matou todos eles. No entanto, cristais de éter podem ser extraídos dos vários tipos de quimeras que ela derrotou,
Então acabou coletando uma quantidade considerável. Tendo extraído o último cristal de éter, ela olhou para trás com um olhar preocupado. Você caça para o conteúdo do seu coração. Me juntarei depois de servir nossos convidados. Depois de dizer isso, Ious Seldon ficou sozinho nas profundezas do subsolo. Embora fosse orgulhoso, também era cauteloso em tudo. Ela queria ajudar, mas ele estava tão confiante que no final a mulher concordou. Quando ela pensou sobre isso, Seldon sempre foi confiante. Taylor relembra uma memória daquela época. 15 anos atrás. Quando as 8 crianças se tornaram caçadoras. Mesmo quando todas, exceto uma pessoa, despertaram seus superpoderes. Quando eles despertaram superpoderes e Hank ele não o fez. Quando se tornou DC finalmente, a Seldon ainda estava cheio de confiança. Só porque ganhamos superpoderes não queríamos invadir o espaço dele, assim nem todos cruzaram essa linha. É por isso que Taylor estava hesitando. Mas, ela não podia deixar de se preocupar. Mas o que? Vamos apenas verificar. Eu me sinto desconfortável caçando. Eventualmente, Taylor se virou e voltou pelo caminho que veio. Kugung. Além disso, o que diabos é esse barulho? Voltando para o lugar onde eles se separaram, ela franziu a testa com a vibração de tremer a terra. Os sons de uma leve explosão, algo batendo e algo caindo. Até onde ela sabe, isso não veio de Seldon. Com uma sensação desconfortável, Taylor cerrou os dentes e correu em direção ao subterrâneo. Quando ela chegou na entrada, viu um pilar de chamas subindo ao céu e caçadores com a braçadeira do Lostidai. O que é isso? Taylor arregalou os olhos, tentando entender a situação. Um impasse entre 3 caçadores S1F não poderia ser Ious Seldon. É impossível. Ela pensava assim. O que diabos é isso? Um relâmpago caiu do céu. Então, um círculo vermelho surgiu de uma linha desenhada no chão e queimou tudo em seu redor quando um pilar se iluminou. Isso era um tipo de superpoder que ela nunca tinha visto antes. Não havia apenas um, mas vários desses fenômenos acontecendo. Não era outro senão Ious Seldon. Desde quando você ganhou superpoderes? Não, antes disso, isso faz sentido? Entre os muitos super-humanos registrados na Terra, o maior número de superpoderes que uma pessoa tinha eram 3. Mas nem mesmo superpoderes poderiam criar fenômenos tão estranhos. Toda vez que o Seldon corria como o vento e tocava uma parede, o ar se curvava, raios de luz caíam ou contas azuis rolavam. Era incompreensível para as superpotências modernas. Os 3 caçadores Rank S estavam lamentando o absurdo, incapazes de suportar a diferença de poder. O que diabos é isso? Eles pensaram que o outro caçador iria implorar por sua vida. Mas são eles que agora estão implorando por suas vidas. O que diabos é isso? Taylor ficou sem palavras com o absurdo de 3 caçadores Rank S sendo massacrados unilateralmente. Sem saber, ela olhou para o rosto de Seldon. Ele estava sorrindo. Ela nunca o viu tão feliz enquanto lutava antes. Aquele que não tem talento. Aquele que não tem superpoder. Seus 30 anos de existência sempre foram uma luta de baixo para cima. Pela primeira vez, ele é um gênio com poder esmagador. Olhando para a expressão dele, todas as perguntas desapareceram de sua mente. Ela estava feliz. Ela ficou feliz vendo Seldon feliz. O que é aquilo? Como isso aconteceu? Essas coisas não importavam neste momento. Aqueles que sempre estiveram no auge assistindo Seldon se debater nas profundezas. Taylor Nini pensou. Uau, que doideira. É lindo para caralho. Nenhuma outra palavra foi necessária. Uma batalha misteriosa e bonita que nunca foi vista antes. Por um longo tempo, Taylor Nini olhou para a cena. Enfeitiçada. De Protagonistas capítulo 24. Os 3 caçadores, que eram continuamente cozidos pelo fogo, queimados pela eletricidade e congelados, estavam em farrapos no chão. Dei de ombros e me aproximei deles. Eu me senti muito revigorado. Aproximando-se lentamente deles, Jang Dujin, que conseguiu se recompor, gemeu. Eu conhecia muito bem esses 3 caçadores.
Não tem como não lembrar. Esses são os caras que me ignoraram desde que entrei na guilda. Na época eu não podia fazer nada e tinha que aguentar, mas agora é diferente. Isso é incrível, disse Tailonine, aproximando-se lentamente. Ela olhou para os caçadores no chão, então fez beicinho e perguntou: o que é isso? Como fez isso? Você estava se movendo tão rápido e disparando raios laser de suas mãos. Não me lembro de ter disparado raios laser das minhas mãos. Eu já te disse. Eu sou um regressor dimensional. Para ser preciso, não sou um regressor dimensional, mas um viajante dimensional. De qualquer forma, apenas mantive as coisas simples. HMPH, obviamente, retornados dimensionais usam poderes incomuns que são diferentes de superpoderes. É só que eu realmente não esperava que você fosse um. Na verdade, o lugar onde posso usar essa habilidade é limitado. Eu tive que usar o sistema de segurança mágico deste prédio, algo que não é encontrado na Terra. No entanto, uma vez que tal lugar existia, era possível usar circulação de mana de Araceli para deixar as coisas bem doidas, e é por isso que intencionalmente atrai a Lostidai aqui. No entanto, eu não esperava que eles viessem mesmo. Com um olhar desanimado, Taylor falou: é por isso que me pediu para ir com você? Sim. Achei que era um encontro, então até estou usando minha bela calcinha. Quem usa uma coisa dessas em uma masmorra? Claro que não foi só por isso. Normalmente, se uma masmorra de rank B for concluída sozinha, eu receberia 16 milhões de pelo Estado. A masmorra é de 32 milhões de À medida que o número de participantes aumenta, o valor que cada um recebe obviamente seria menor. Então eu não queria que isso acontecesse. Além disso, eu tinha certeza de que não era perigoso. Como esta é uma masmorra deformada de rank S, a quantidade variava, mas o mínimo seria de pelo menos 100 milhões de Essa é apenas a parte monetária da recompensa. A verdadeira recompensa é monopolizar todos os itens e conhecimentos encontrados. Então, se eu deixar mais pessoas entrarem, não estaria dando minhas recompensas aos outros. Quando olhei para Jang do Jin, ele gemeu com a cabeça no chão. Para ser honesto, estou em dúvida. Vendo vocês gastarem dezenas de bilhões de tentando entrar aqui, e parece que estão se esforçando muito na reforma de sua imagem. Se seu plano, não faz sentido me seguir no primeiro lugar, então eu estou querendo saber se vir para me matar foi realmente o motivo. Jang do Jin assentiu imediatamente. Tuak. Taylor pisou na cabeça dele com o pé. Baboseiras. Ela deu um tapinha no taco de beisebol e falou: você está balançando a cabeça como se já tivesse preparado uma resposta. Sim. Cru. Parece que não havia pressão no pé dela. Mas eu sabia muito bem que o éter estava vazando sob a sola de seu pé. Jang do Jin não seria capaz de resistir, pois já está ferido. Também ouvi dizer que a dor é tão insuportável que até os super-humanos não aguentam. Diga-me, disse Taylor, exatamente 14 segundos depois. Jang do Jin abriu a boca depois de espasmos como barriga de porco frita em uma grelha. Tudo bem, eu vou te dizer, ó. Por que você suportou mais do que o tempo que eu levei para assar queijo? Então, qual é o motivo? Magia. Para descobrir sobre magia. Magia? Taylor franziu a testa com a palavra estranha. Sim, senhora. Eu não sei os detalhes. Havia um boato de que havia algo mágico sobre esta masmorra deformada, então a guilda se interessou. Oh sim? Tão mágico. Isso é incrível. Mais alguma coisa? Nós ouvimos que esta masmorra tinha a ver com magia. Então temos que investigar, disse Jang do Jin, olhando para mim com olhos trêmulos. Bem, eles mereciam por entrar no meu caminho. Eu também pensei que não era razoável para Lostidai tentar me matar nesta masmorra deformada após minha pequena retaliação. Magia. Já se passaram 30 anos desde que monstros e superpoderes apareceram, e as pessoas têm dado como certo. Agora existem até mesmo retornados dimensionais e pessoas que sozinhas exerciam poder rivalizando com o de um exército.
Não é de admirar que existam pessoas que acreditam que a magia é real e não uma superstição. Mas se Lostida está realmente convencida da existência da magia e começou a fazer um grande esforço para encontrá-la, não posso ficar quieto. De certa forma, antes que eles façam mágica, eles me deixariam em paz quando eu estiver no caminho. Improvável. É por isso que terei que lidar com duas coisas a partir de agora. Não deixar Lostidai me prejudicar socialmente. Não deixar Lostidai me prejudicar fisicamente. A primeira é usar a mídia, mas a segunda é que eu precisava de um grupo ao qual pertencer. O que significa que preciso de uma guilda. No entanto, nenhuma das minhas conexões tem um grupo maior do que Lostidai, mas mesmo que tivesse, eu não tinha valor para eles me protegerem. Isso é irritante. Agora que chegou a isso, não pode ser evitado. Não tenho escolha a não ser cortar um pouco da energia do outro lado. Sim. Além disso, me diga mais. Droga. Seu cuspe foi para todos os lugares. Não é porque você usou muita força. Disse Taylor com um sorriso. Eu gosto de provocar as pessoas, mas não é muito divertido provocar esses bastardos. Depois de extrair um pouco mais de informações deles, Taylor perfurou um buraco no peito de cada um, matando-os instantaneamente. Ela ia esmagar suas cabeças com seu taco de beisebol, mas Sildão gritou para ela parar. O rosto é a coisa mais valiosa para se ter como prova. Então, para uma mulher que acabou de matar 3 pessoas, Taylor sorriu com um rosto animado e falou: Vamos continuar nosso encontro. Sublinhado monstro é assim mais, Demiliche. Esse é o chefe desta masmorra. O alvo tem traços do ex-protagonista. Protagonista. Correto. O alvo já foi o protagonista que terminou seu epílogo. Então por que o mundo acabaria? O Demiliche estava localizado no topo do palácio. Graças a isso, pude ver a vista espetacular deste mundo. Este mundo está acabando. O chão e o céu estavam desaparecendo lentamente. A existência deste mundo foi consumida à força pelo protagonista. Quando um mundo gira em torno do protagonista, sua energia para se manter é inevitavelmente concentrada nele e uma vez esgotada, o protagonista verá o epílogo. Com o fim e o mundo perdendo sua energia, ele entrará em colapso lentamente. Os mundos em colapso vagarão pelas dimensões até que eventualmente deixem de existir. No entanto, muitas vezes aparece na forma de uma masmorra em outras dimensões. Então é assim. Por isso fiz o contrato para matar os protagonistas. Protagonistas não deveriam existir no mundo. Uma pessoa que monopoliza a bênção de seu mundo e consequentemente, aprecia o colapso dele. O Demili já teve 12 esposas, dezenas de milhares de súditos leais e todos acreditaram e o seguiram. Mas após o epílogo, o protagonista consumiu todos os clichês e não conseguiu mais mantê-los com seu próprio poder. Ele tinha como certo que suas esposas só o amavam. Um por um, elas o deixaram por outros homens depois de serem negligenciadas. Seus súditos leais conspiraram para assassinar ou se rebelar, e o povo se revoltou devido ao descontentamento. O homem que se tornou o herói devido à bênção do mundo perdeu tudo quando as bênçãos desapareceram e eventualmente, tornou-se um esqueleto na frente deles agora. Sem bênçãos, ele não poderia fazer nada, então no final não poderia se tornar um lixo adequado. Para ser honesto, não será difícil derrotar o Demiliche. Ele não conseguiu avançar para um lixo, então não conseguiria nem usar magia corretamente e terá que lutar fisicamente. O superpoder de Taylor é a refração da luz, S+. Uma habilidade na qual ela convoca bolas de luz na forma de uma esfera, as controla e domina os inimigos com um movimento que desrespeita as leis da física. Seu poder é quase do mesmo nível do rank SS. Seu superpoder é fraudulento e até mesmo seu equipamento é fraudulento. Exatamente 3 dias. Da entrada na masmorra, até a morte dos 3 caçadores de Lostidai, até a queda do outrora protagonista. Eu podia ler os circuitos do palácio e a estrutura desta masmorra, então era fácil evitar as áreas perigosas e economizar tempo. A masmorra desaparecerá assim que eu sair. No entanto,
Não pretendo sair ainda. Você vai ficar por mais 4 dias. Sim. Por quê? Estou tentando ser agressivo. Você é louco. Taylor riu. Trouxe comida suficiente para uma semana, e é mais do que suficiente se contar a comida dos caçadores do Lost Die. Se é um problema, é que não há muito o que fazer aqui. Então eu ia aproveitar esse tempo para praticar magia. Eu tinha decidido revelar meu segredo de conhecer a magia para Taylor. Nós sempre compartilhamos muitos segredos um com o outro. Enfim, por que você não está fazendo nada? O quê? Estalando os lábios, Taylor se aproximou lentamente de mim. Somos um jovem e uma jovem. O que vamos passar 4 dias fazendo? Ei! Você está louca? Há cadáveres de centenas de anos divididos em 8 pedaços espalhados por toda parte. É lindo e agradável. Cadela louca. Acho que ela realmente tem um parafuso solto em algum lugar. Sublinhado, sim. São 23h50 aqui em chão. Faz quase uma semana desde que 2 caçadores entraram na masmorra deformada. O repórter continuou. Equipes de resgate e vários caçadores estão de prontidão na frente da masmorra. Uma semana se passou desde que eu, Seldão e Taylor Nini entraram. Eles saíram exatamente às 00h, e exatamente às 00h de uma semana depois, várias guildas começaram a entrar junto com a equipe de resgate. Entre aqueles que estão esperando está An Eojun. Está indo como planejado. Assistindo ao noticiário, An Eojun mascava chiclete. Mesmo quando chegar a hora, ele não entrou na masmorra. Ele é um intérprete Ranka sem capacidade de luta. No entanto, disse aos membros de sua guilda que tomassem precauções várias vezes porque estavam entrando. Uma vez que você estiver dentro da masmorra, encontre os 3 caçadores Rank S que estão esperando em algum lugar. Certifiquem-se de ligar seus sinais analógicos para que vocês possam encontrá-los. Foi uma situação muito agitada porque os repórteres estavam acampados ao redor da masmorra. É porque o prazo está se aproximando. Os internautas também foram à loucura. Ele olhou as postagens nas redes sociais e as leu. O que um caçador F pode fazer? Eles acabaram morrendo. Houve até comentários maliciosos como LOL. Claro, a maioria não era assim. Muitos posts estavam expressando suas condolências ou arrependimento. O importante é que sua morte é uma conclusão precipitada. Muito poucas pessoas podem sobreviver dentro de uma masmorra deformada por uma semana. É possível que os membros de sua guilda também não consigam resistir. Para ser honesto, tudo bem para An Eojun. Mesmo se eles morressem, teriam sido capazes de lidar com Youo Seldão e investigar algumas das masmorras deformadas. Faltam 5 minutos para o prazo. Vamos ouvir um especialista agora. Eu acho que eles... Quando um especialista chato apareceu, An Eojun desligou as notícias. Eles vão entrar a qualquer minuto agora. Eojun não é o único que pensava assim. Todos os outros caçadores aqui seguravam seus equipamentos com uma expressão solene, e até os repórteres levantaram suas câmeras para filmar o momento em que entrariam. De repente, a entrada da masmorra deformada desapareceu. Então um homem e uma mulher apareceram. O quê? Ao mesmo tempo, todos os repórteres começaram a falar. Notícias de última hora. Caçador Youo Seldão e caçadora Taylor Nini atacaram com sucesso uma masmorra deformada e voltaram. An Eojun engoliu em seco, engolindo o chiclete na boca sem perceber. Houve aplausos e suspiros de alívio por toda parte. No entanto, Eojun ficou sem palavras. Deus não os abandonou. Onde os caçadores Youo Seldão e Taylor Nini estão indo de repente, lentamente, An Eojun recuou instintivamente, mas Youo Seldão estava se aproximando dele mais rápido. Não pode ser. Não tem jeito, ele pensou. Agora podemos ver que eles saíram da masmorra com 3 grandes sacos. Que diabos é isso? Baque. Youo Seldão e Taylor jogaram os 3 sacos na frente de An Eojun. Imediatamente, os sacos se abriram e o conteúdo dentro foi revelado. An Eojun deixou cair o tablete que estava segurando, mas a voz dos repórteres não parou, e de repente tudo correu em seus ouvidos.
corpos dos caçadores Rank S da Lost Die foram encontrados dentro da masmorra. Isso, o que diabos aconteceu? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.